Filho de gato é gato. Filho de homem é homem. Então será que filho de Deus é Deus? Hey, what's up, Lions? Eu sou Gabriel Stevenson, historiador, apologista e youtuber. Em João 10:34, lemos as seguintes palavras de Jesus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Infelizmente, de forma muito apressada, alguns pregadores acreditam e ensinam que se nós somos filhos de Deus, logo também somos deuses, ou pequenos deuses, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse ensinamento se baseia no seguinte pensamento: se filho de gato é gato, e filho de peixe é peixe, e filho de homem é homem, então os filhos de Deus só podem ser igualmente deuses. E assim esses pregadores concluem que a Igreja do Senhor é composta por inúmeros deuses que adoram e servem um Deus superior chamado Jeová ou Yahvé. De fato, algumas pessoas podem achar que essa explicação é bastante lógica, mas a verdade é que ela não é, seja à luz da própria razão ou das revelações contidas nas Escrituras. Em primeiro lugar, você concorda comigo, com certeza, que peixes, gatos e homens são criaturas que precisam procriar com os seus semelhantes a fim de gerarem uma descendência, ou seja, precisam ter relação sexual para gerar os seus filhos ou filhotes. E você percebe que isso é algo exclusivamente biológico. Apenas levando isso em consideração, torna-se evidente que o processo pelo qual nos tornamos filhos de Deus não pode ser comparado ao que acontece com homens, peixes ou gatos, pois Deus é espírito, e o processo pelo qual nos tornamos seus filhos não é algo biológico, mas puramente espiritual. Ok, Gabriel, eu entendi isso daí, mas então como nos tornamos filhos de Deus? Você sabe muito bem que só existem duas formas de uma pessoa ser filho ou filha de outra pessoa. Ou se nasce como filho, ou se recebe o poder para se tornar filho através da adoção. Em João 1,12 está escrito que todos aqueles que receberam Jesus em suas vidas também receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Já no versículo 13, afirma categoricamente que não nos tornamos filhos dele através do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem. Ou seja, não foi algo biológico. Em João capítulo 1, verso 13, diz que nós nascemos de Deus. Mas como? De modo espiritual, através do seu poder, como vemos no versículo anterior, o 12. Porém, se agora nos dirigirmos para Romanos 8,15, iremos ler a afirmação do apóstolo Paulo a respeito de termos recebido o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós podemos chamar Deus de nosso Pai. Em outras palavras, nós somos filhos legítimos de Deus, mas não por meio biológico, mas por meio do seu poder, ao nos receber como filhos. Ou seja, Deus nos adotou. E em segundo lugar, quando Jesus falou sois deuses, em João 10:34, ele estava citando uma porção das Escrituras que se encontra em Salmos 82, versículo 6, onde está escrito, eu disse, vós sois deuses, e vós todos filhos do Altíssimo. Desse modo, se nós apenas entendermos o significado desse salmo, é que nós podemos também entender o real sentido das palavras de Jesus lá em João 10:34. Se lido em sua totalidade, sem isolar versículo, notamos que esse salmo fala de forma direta e específica com o povo de Israel na época do Antigo Testamento, a respeito de uma situação de injustiça que estava acontecendo no meio do povo. O que nos leva a identificar um paralelo entre esse salmo e a fala de Jesus, pois lá Jesus também estava falando de forma direta e específica com israelitas que estavam falando e agindo injustamente contra ele. Lá no versículo 1 do Salmo 82 está escrito que o Senhor Deus está na congregação dos poderosos e que julga no meio dos deuses. E é muito fácil percebermos que a palavra deuses e a palavra poderosos se referem ao mesmo grupo de pessoas. Adiante, do versículo 2 ao 5, nós podemos descobrir que essas pessoas, chamadas de deuses e de poderosos, são autoridades humanas que exerciam julgamentos em Israel na época do Antigo Testamento. Resumindo, o Salmo 82 está se referindo a juízes humanos do povo de Israel. E no versículo 6, esses juízes são chamados novamente de deuses e também de filhos do Altíssimo, que na época do Antigo Testamento era apenas uma força de expressão usada pelo Senhor para se referir ao povo da sua aliança, ou seja, Israel. Mas preste atenção, se você quer realmente saber com detalhes qual é a diferença entre ser filho de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento,
Então se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, hein? Para ser avisado quando eu lançar esse vídeo e muitos outros que vão abençoar a tua vida. Aproveite e também deixa o like para ajudar no crescimento do canal. Obrigado e vamos continuar. Agora, se nós continuarmos a nossa leitura até o versículo 7, veremos que esses juízes são comparados a príncipes e reis. E você sabe muito bem que lá em Israel, assim como em muitas outras culturas antigas, a realeza tinha o poder de exercer julgamentos e proferir sentenças. E isso pode ser visto no reinado de Davi, por exemplo, de Salomão e muitos outros. Além disso, na Bíblia existem diferentes passagens nas quais os juízes humanos foram chamados de Elohim, que é a mesma palavra hebraica usada em Salmo 82, verso 1 e verso 6, e que foi traduzida por deuses. Mas isso não quer dizer que os juízes, príncipes e reis citados em Salmos 82 são homens deuses ou divindades humanas. É claro que não. Pois, como diz a Escritura, só há um Deus. E além dele, não existe nem existirá outro Deus, seja no céu, seja na terra. Ok, Gabriel, eu já entendi. Mas então por que o salmista chama os juízes de Israel de deuses? Isso é realmente muito simples. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 19, versos 6 e 7, os juízes de Israel eram representantes legais de Deus enquanto exerciam a sua função. E o próprio Senhor Deus estava no meio deles durante todo o processo de julgamento. Exatamente como é afirmado no primeiro versículo de Salmos 82. Em outras palavras, as pessoas que foram chamadas de deuses naquele salmo eram aquelas que exerciam algum tipo de autoridade no meio do povo de Israel, através de julgamentos e sentenças. Entenda, serem chamados de deuses não significa que eram homens deuses ou divindades humanas. Esse era apenas um título representativo, por serem autoridades instituídas pelo próprio Senhor para estarem julgando Israel, mas continuavam sendo apenas seres humanos. E olha só, também é muito importante destacar que no meio do povo de Israel, apenas os juízes, príncipes e reis é que foram chamados de Elohim na época do Antigo Testamento. Portanto, o Senhor Jesus, ao citar o Salmo 82, deveria estar falando com autoridades humanas, judaicas, que tinham algum tipo de poder para julgar e emitir sentenças. Não se deixe enganar. Nós não somos homens deuses. Nós não somos divindades humanas, muito menos pequenos deuses. Mas, por outro lado, como filhos de Deus, na nova aliança, nós podemos desfrutar de algo que ninguém no Antigo Testamento poderia. De acordo com 2 Pedro 1, verso 2 ao 4, por meio da vida e da piedade, nós recebemos grandes e preciosas promessas, que nos fazem participar da natureza divina, a fim de que nós possamos escapar da corrupção que existe nesse mundo. Então, meus irmãos, apesar de nós não sermos homens deuses, nem divindades humanas, nós podemos desfrutar da natureza do Senhor, que nada mais é do que o próprio Deus habitando em nós. Mas olha só, é muito importante que além do seu like e da sua inscrição, você também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque elas precisam aprender o que você acabou de aprender. E aqui do lado estão mais alguns vídeos que você vai gostar com certeza. Obrigado e até a próxima.